Olá a todos! Eu sou o Dr. Miguel Silva, com 35 anos de experiência, e hoje vamos analisar o tema vegetais, amigos ou inimigos dos seus rins. Descubra agora. Frequentemente ouvimos que comer muitos vegetais faz bem à saúde, e isso é verdade. Vegetais frescos são uma dádiva da natureza, refrescantes, limpos e não causam preocupação com o aumento de peso ou açúcar no sangue. No entanto, alguma vez se perguntou se comer os vegetais errados ou da maneira errada pode enfraquecer os seus rins dia após dia? Deixe-me contar-vos a história do Sr. Antônio, de 68 anos, de Portimão. O Sr. Antônio é uma pessoa muito cuidadosa, come sempre muitos vegetais e frutas, menos carne e peixe e evita fritos. No entanto, num check-up recente, os seus níveis de creatinina dispararam e as enzimas renais estavam elevadas. O doutor Miguel Silva disse-lhe que, se não ajustasse a sua dieta rapidamente, teria de fazer diálise. O Sr. Antônio ficou muito confuso e não percebia por quê. Finalmente, quando o Dr. Miguel Silva perguntou em detalhe, descobriu-se que o Sr. Antônio comia muitos espinafres, acelgas e quiabos, todos vegetais ricos em potássio e oxalato, que as pessoas com rins fracos devem evitar absolutamente. Ao ouvir isto, muitos de vós ficarão surpreendidos, pois estes vegetais são abundantes nos mercados e são baratos. Todos pensam que comer muito faz bem. Mas, na verdade, quando os rins estão fracos, comer os vegetais errados é como adicionar um fardo extra àquele pequeno filtro no corpo. Por vezes, em apenas alguns meses, os níveis de creatinina podem disparar, causando danos renais irreversíveis. Assim, no vídeo de hoje, partilharei claramente uma lista de 5 vegetais que as pessoas com rins fracos podem comer com segurança todos os dias para ajudar a refrescar os rins e a reduzir a creatinina, e 5 vegetais que parecem inofensivos, mas que devem ser evitados imediatamente, pois podem esgotar os rins mais rapidamente. Por favor, acompanhem até ao fim para não perderem informações importantes para a vossa própria saúde. E se acharem o conteúdo útil, cliquem no botão de subscrição do meu canal para que eu tenha mais motivação para partilhar mais. Se tiverem alguma pergunta, deixem um comentário. Leio todos e responderei detalhadamente a cada um. Parte 2. 5 vegetais seguros para pessoas com creatinina alta. Vegetal número 1. Couve-flor cozida, baixo potássio, refresca os rins, reduz suavemente a inflamação. Caros amigos, se tivéssemos de escolher um vegetal de fácil consumo e mais inofensivo para pessoas com níveis elevados de creatinina, a couve-flor cozida estaria certamente no topo da lista. A razão é muito simples. A couve-flor é naturalmente pobre em potássio. Uma chávena de couve-flor cozida contém apenas cerca de 150 mg de potássio, muito menos do que o espinafre, o aipo ou a acelga. Para pessoas com rins fracos, comer vegetais com baixo teor de potássio como este reduz a carga sobre os rins, não forçando o corpo a filtrar demasiado. Além disso, a couve-flor contém sulforafano, uma substância natural que ajuda a combater a inflamação e a reduzir os danos nos tecidos renais e hepáticos. Estudos realizados em Portugal e noutros países europeus mostraram que o consumo regular de couve-flor pode ajudar a reduzir os sinais de inflamação crônica em pessoas com insuficiência renal de grau 2º ou 3º. Outra vantagem é que a couve-flor é muito fácil de cozinhar, fácil de digerir e não causa inchaço se for bem cozida e mastigada. Podem simplesmente cozê-la, adicionar algumas fatias de gengibre para aquecer o estômago ou fazer uma sopa leve com carne picada magra, sem alho salteado ou molhos fortes. Uma refeição saudável e deliciosa. Uma coisa que quero salientar é que não se deve comer couve-flor crua, pois pessoas com problemas renais devem evitar vegetais crus que podem conter bactérias e ser difíceis de digerir. Cozinhar bem e descartar a primeira água de cozedura é a melhor opção. Em suma, a couve-flor cozida é barata, fácil de encontrar, rica em fibras, levemente anti-inflamatória, pobre em potássio, adequada para pessoas com creatinina alta, fácil de cozinhar e não requer óleo. Se nunca comeram couve-flor antes, sugiro que comecem com 2 a 3 vezes por semana, alternando com outros vegetais seguros. Comendo regularmente e corretamente, notarão que os níveis de creatinina tendem a melhorar e sentir-se ou mais leves e com mais facilidade para urinar. Vegetal número 2. Pepino descascado, diurético leve, refresca os rins, quase sem potássio. Caros amigos, se a couve-flor ajuda a reduzir a inflamação, o pepino é uma bebida natural para os rins, ajudando a desintoxicar,
diurético suave e quase não aumenta a carga de potássio no corpo. Muitos idosos ainda pensam que o pepino é apenas um acompanhamento para refrescar, mas na verdade, tanto na medicina tradicional portuguesa como em estudos modernos, o pepino tem um efeito de suporte aos rins, ajudando-os a funcionar de forma mais suave devido à sua capacidade de regular a água e os eletrólitos no corpo. O pepino contém até 95% de água pura natural e muito pouco potássio, apenas cerca de 75 mg por 100 g, o que o torna extremamente adequado para pessoas com rins fracos e creatinina alta, especialmente aquelas que sofrem de inchaço leve, retenção urinária ou micção reduzida. Além disso, o pepino contém pequenas quantidades de sílica e flavonoides. Estes são antioxidantes leves que ajudam a proteger os pequenos vasos sanguíneos nos rins, auxiliando na prevenção da fibrose glomerular. Uso seguro e fácil de digerir. Descascar o pepino, pois a casca pode reter resíduos de pesticidas e é difícil de digerir para os idosos. Comer cru com a refeição principal ou fazer sumo sem açúcar ou sal. Pode-se cozer levemente o pepino com gengibre ou fazer uma sopa leve e refrescante para ajudar a digestão e a dormir. Nota especial: não comer pepino frio da geladeira, pois pode causar dor de estômago e diarreia. Recomenda-se comer cerca de 100 a 150 g de cada vez. 3 a 4 vezes por semana é suficiente. O pepino descascado, embora simples, é um diurético natural para pessoas com rins fracos. Se sentem frequentemente o corpo pesado, urinam pouco ou têm inchaço leve nas pernas, este é um alimento que deve incluir na vossa dieta semanal. Vegetal número 3. Rabanetes brancos. Purifica o sangue. Diurético. Ajuda a desintoxicar os rins. Caros amigos, se há um vegetal barato, fácil de encontrar e que ajuda a reduzir naturalmente a pressão da filtração sanguínea nos rins, é o rabanete branco. Não é por acaso que se diz popularmente: no inverno come rabanetes, no verão bebe gengibre, viverá 100 anos sem precisar de remédios. O rabanete branco tem sido considerado um remédio natural na culinária portuguesa, não só por ser diurético, mas também por ajudar a purificar o sangue, reduzindo a quantidade de toxinas acumuladas que os rins teriam de filtrar. Para pessoas com rins fracos e creatinina alta, é crucial reduzir a carga sobre os glomérulos renais, ou seja, diminuir a quantidade de resíduos a serem filtrados diariamente. O rabanete branco consegue isso devido ao seu alto teor de água, mais de 90%, e à presença da enzima diastase, que ajuda a digerir proteínas e gorduras em excesso, fatores que podem sobrecarregar os rins se a absorção for deficiente. Além disso, o rabanete contém glucosinolatos, um grupo de substâncias naturais com propriedades anti-inflamatórias que protegem as células renais e hepáticas, conforme demonstrado por pesquisas em diversas universidades em Portugal e Espanha. Formas de consumo adequadas para idosos com rins fracos: cortar em rodelas finas e cozer ou fazer sopa leve com gengibre e carne magra. Pode-se cozer no vapor com peixe ou frango, mas não deve ser frito em óleo ou comido cru. Usar rabanete em papas de arroz ou guisados com carne e vegetais é fácil de digerir. Pequena nota: não se deve comer rabanete com cenoura na mesma refeição, pois podem ter enzimas digestivas incompatíveis. Pessoas com pressão arterial baixa devem consumir com moderação, pois o rabanete ajuda a baixar a pressão. O rabanete branco, embora simples, é um dos auxiliares mais eficazes para ajudar o corpo a eliminar resíduos de forma suave, apoiando os rins a trabalhar menos e, ao mesmo tempo, mantendo o intestino limpo e reduzindo a prisão de ventre, um problema comum entre os idosos. Vegetal número 4. Abóbora menina. Refresca o fígado, diurético leve, pouco sal, filtra suavemente os rins. Caros amigos, quando se fala de um vegetal fresco, fácil de cozinhar e extremamente amigável para pessoas com problemas renais, a abóbora menina está sempre no topo da lista. A abóbora menina, também conhecida como abóbora moranga, é um alimento rico em água, com baixo teor de sódio, quase sem gordura e com propriedades refrescantes e diuréticas naturais. Isso é particularmente importante para idosos com níveis elevados de creatinina ou rins fracos. Muitos pensam que todos os vegetais verdes são bons, mas nem todos são leves para os rins. A abóbora menina é uma exceção, pois o seu teor de potássio é muito baixo em comparação com outras frutas, cerca de 100 mg por 100 g de abóbora crua. Isso ajuda a evitar que os rins fiquem sobrecarregados ao filtrar minerais, especialmente quando é necessário restringir o potássio na dieta. Além disso,
A abóbora menina contém muitas enzimas digestivas naturais e ácidos orgânicos leves que ajudam a apoiar a eliminação de toxinas do sangue. A abóbora também ajuda a refrescar o fígado, um órgão que também precisa colaborar com os rins para processar toxinas diariamente. Melhor forma de usar a abóbora menina para pessoas com creatinina alta. Cozinhar a abóbora em sopa com carne picada magra, temperada suavemente. Pode-se cozer no vapor e comer com arroz branco ou como acompanhamento. Absolutamente não se deve fazer sumo de abóbora crua para beber, pois pode causar hipoglicemia e afetar a digestão. Algumas pequenas notas. Não comer muita abóbora no mesmo dia, pois o seu efeito refrescante pode causar desconforto abdominal, especialmente para quem tem diarreia fácil. A abóbora velha pode acumular nitratos, por isso use apenas variedades frescas e firmes. A abóbora menina, embora familiar e fácil de cozinhar, se usada corretamente, 2 a 3 vezes por semana, ajudará os rins a respirar mais facilmente, reduzindo a pressão da filtragem de toxinas e o inchaço em idosos. Vegetal número 5. Pimentão vermelho ou amarelo, rico em vitamina C. Baixo potássio, antioxidante poderoso para os vasos sanguíneos renais. Caros amigos, muitas pessoas pensam em pimenta e associam a picante e quente. Mas na verdade, o pimentão, especialmente o vermelho e o amarelo, não é picante e é um dos melhores vegetais para pessoas com creatinina alta e rins fracos. O pimentão não se destaca apenas pelas suas cores vibrantes, mas também contém um alto teor de vitamina C, comparável a frutas cítricas e baixo potássio, sendo muito adequado para quem precisa proteger os rins e evitar danos nos vasos sanguíneos. A vitamina C desempenha um papel importante no reforço da resistência, ajudando o corpo a combater infecções, um fator que pode agravar a inflamação renal e a fortalecer os capilares, prevenindo o vazamento de vasos sanguíneos, o que é essencial quando os rins estão debilitados. E, em particular, a vitamina C retarda o processo de oxidação, prevenindo danos nas células renais causados por radicais livres. Além da vitamina C, o pimentão também contém beta-caroteno e muitos tipos de flavonoides, que são antioxidantes naturais. Assim, o consumo regular de pimentão pode ajudar a reduzir a inflamação renal latente, diminuindo a pressão sobre o processo de filtragem do sangue no corpo. Formas de usar pimentão adequadas para idosos com rins fracos. Cortar em fatias finas e saltear levemente com azeite e cebola para comer com arroz. Pode-se cozer no vapor ou misturar em saladas de vegetais cozidos, se não houver diarreia. Evitar comer cru se a digestão for fraca, pois pode causar inchaço. Algumas pequenas notas. Escolha pimentões vermelhos ou amarelos, pois têm maior teor de vitamina C e antioxidantes do que os verdes. Se tiver úlceras de estômago, coma com moderação e bem cozido. O pimentão só precisa ser consumido 2 a 3 vezes por semana para fornecer bons nutrientes para o coração e vasos sanguíneos renais, além de tornar as vossas refeições muito mais atraentes e saborosas. Assim, passamos por 5 vegetais seguros, fáceis de encontrar, fáceis de cozinhar e extremamente amigáveis para os rins, especialmente para pessoas com creatinina alta. Parte 3. 5 vegetais comuns que pessoas com rins fracos devem evitar. Agora, convido-vos a passar para a próxima parte. A parte 3 aborda 5 vegetais que, embora muito comuns, as pessoas com rins fracos devem evitar para não cometerem erros que possam enfraquecer silenciosamente os rins dia após dia. Por favor, continuem a acompanhar. Vegetal número 1. Espinafre. Demasiado oxalato e potássio sobrecarrega os rins. Caros amigos, o espinafre é frequentemente considerado um superalimento rico em vitaminas, minerais e antioxidantes. No entanto, para pessoas com creatinina alta e rins fracos, o espinafre não deve ser uma opção na dieta diária. A principal razão reside num componente natural chamado oxalato. Este composto, quando entra no corpo, combina-se com o cálcio para formar oxalato de cálcio, um dos principais culpados pelas pedras nos rins. Em pessoas com função renal normal, pequenas quantidades de oxalato podem ser excretadas. Mas se os rins estão fracos e a capacidade de filtragem é baixa, o oxalato acumula-se lentamente, formando cristais e causando danos aos tecidos renais. Além disso, quando a creatinina no sangue já está alta, o que significa que os rins estão a trabalhar em excesso, adicionar oxalato através da dieta é como adicionar um fardo extra aos rins. O espinafre também é rico em potássio, com cerca de 56 mg de potássio por 100 g. Este nível é bastante alto para quem precisa restringir o potássio.
Muitos pensam que este vegetal é nutritivo e o bebem em sumo todas as manhãs, introduzindo inadvertidamente muito potássio e oxalato no sangue ao mesmo tempo, fazendo com que os rins não consigam processá-lo a tempo. Então, o que devem fazer as pessoas com creatinina alta se gostarem deste vegetal? Podem cozê-lo levemente e descartar a primeira água para reduzir o oxalato e o potássio. Não devem comer mais de uma vez por semana e não devem fazer sumo de espinafre cru. O melhor é substituir-lo por vegetais mais seguros, como abóbora menina, couve-flor ou rabanetes brancos. Em suma, o espinafre é bom, mas não para quem tem rins fracos. Se for consumido em excesso ou da forma errada, pode causar a formação de pedras nos rins, acelerar a progressão da inflamação renal e aumentar ainda mais a creatinina. Vegetal número 2. A selga vermelha, alto teor de potássio, perigoso para rins fracos. A seguir, convido-vos a conhecer o vegetal número 2. É um vegetal muito comum, com uma bela cor vermelho-púrpura, mas que contém demasiado potássio, o que pode enfraquecer ainda mais os rins. É a acelga vermelha. Por favor, continuem a acompanhar. A acelga vermelha, também conhecida como espinafre vermelho, é um vegetal muito familiar para os portugueses, especialmente nas refeições de verão. Tem uma bela cor vermelho-púrpura e, quando cozida, a água fica vermelha brilhante, sendo refrescante, macia e fácil de digerir. Mas o importante que muitos não sabem é que a acelga vermelha é mais rica em potássio do que o espinafre e pode ser muito perigosa se consumida em grandes quantidades por pessoas com rins fracos e creatinina alta. Por que é perigosa? 100 g de acelga vermelha podem conter quase 700 mg de potássio, um nível muito alto. Como já sabem, quando a função renal diminui, os rins não filtram o potássio de forma eficaz, levando ao aumento do potássio no sangue, uma condição muito perigosa. O potássio elevado no sangue pode causar palpitações, arritmias, fadiga, falta de ar e até mesmo paragem cardíaca se exceder os limites de segurança. Mais preocupante ainda é que a acelga é frequentemente cozida e a água é bebida. Muitos pensam que isso refresca e desintoxica o fígado, mas para pessoas com rins fracos, essa água de cozedura contém potássio dissolvido extremamente alto, o que faz com que a quantidade de potássio ingerida seja ainda mais rápida do que comer o vegetal. Além disso, a acelga vermelha também contém muito oxalato, semelhante ao espinafre. Essa substância também contribui para a formação de pedras nos rins e causa inflamação leve no tecido renal se consumida regularmente. Conselhos para pessoas com creatinina alta. Se realmente gostam de acelga vermelha, devem comer apenas uma pequena quantidade, cerca de 50 g por porção, e não devem beber a água de cozedura. Evitem absolutamente comer este vegetal continuamente por muitos dias, especialmente em combinação com outros alimentos ricos em potássio, como bananas, feijão preto e batata doce. Pessoas em diálise ou com níveis elevados de potássio no sangue não devem comê-lo de forma alguma. Em suma, a acelga vermelha, embora bonita e refrescante, não é para quem tem creatinina alta. Se não tiverem atenção e comerem muito, o potássio no sangue pode disparar, causando danos cardíacos e acidentes vasculares cerebrais cardíacos, uma complicação muito perigosa da doença renal crônica. Vegetal número 3. Agrião, barato, saboroso, fácil de comer, mas não é bom para rins fracos e creatinina alta. A seguir, chegamos ao vegetal número 3. Parece inofensivo, mas pode causar câimbras musculares e afetar os nervos se os rins já estiverem fracos. É o agrião. Vamos acompanhar. Caros amigos, nas refeições diárias, o agrião é talvez o vegetal mais comum. Seja cozido, salteado com alho ou em salada. O agrião é fácil de comer, fácil de cozinhar e barato. No entanto, para pessoas com problemas de rins fracos e creatinina alta, este é um vegetal que requer atenção especial e deve ser evitado se possível. Por que o agrião é prejudicial para pessoas com rins fracos? A primeira coisa a notar é que o agrião tem um teor de potássio bastante alto, cerca de 400 a 500 mg de potássio por 100 g. Para pessoas saudáveis, essa quantidade não é preocupante, mas para pessoas com insuficiência renal, a capacidade de filtrar o potássio diminui, e comer muito agrião aumentará o potássio no sangue. Como mencionado anteriormente, o aumento do potássio no sangue levará a arritmias cardíacas, batimentos cardíacos lentos ou muito rápidos, exaustão, falta de ar e pode até causar paragem cardíaca súbita. Além do potássio, o agrião tem outra característica notável, um alto teor de purinas.
Quando as purinas entram no corpo, elas são convertidas em ácido úrico, aumentando o risco de gota, e é importante notar que o ácido úrico elevado no sangue também agrava a doença renal crônica. Além disso, o agrião é frequentemente cultivado em águas estagnadas, o que o torna suscetível à contaminação por parasitas e vermes. Se os rins estão fracos, a capacidade do corpo de filtrar toxinas diminui. Comer agrião contaminado pode causar infecções intestinais ou até mesmo glomerulonefrite. Alguns têm o hábito de comer agrião cru ou mal cozido. Mais uma vez, é extremamente perigoso se estiverem a fazer tratamento renal ou tiverem creatinina alta. Neste momento, o sistema imunológico e a capacidade de filtrar toxinas do corpo são mais fracos do que em pessoas normais. Em suma, o agrião, embora barato e comum, tem altos níveis de potássio e purinas que podem causar complicações para pessoas com doenças renais. O melhor é, se tiverem creatinina alta, evitarem completamente o agrião ou usarem apenas uma quantidade muito pequena e bem cozida, se for absolutamente necessário. Vegetal número 4. Couve portuguesa. Parece refrescar o fígado e o sangue, mas prejudica silenciosamente os rins fracos. A seguir, chegamos ao vegetal número 4. Este vegetal é considerado um rei por ser nutritivo e frequentemente presente em refeições de reforço, mas se os rins estiverem fracos e for consumido em excesso, pode prejudicar tanto o fígado quanto os rins. É a couve portuguesa. Por favor, continuem a acompanhar. Caros amigos, a couve portuguesa tem sido há muito considerada um alimento saudável, refrescante e nutritivo, especialmente para pessoas que estão a recuperar de doenças, mulheres pós-parto ou quem procura desintoxicar. Quem vive no campo certamente conhece a sopa de couve portuguesa com carne picada, com o aroma fresco das folhas, doce e fácil de comer. Mas permitam-me partilhar um facto pouco conhecido. Se tiverem rins fracos e creatinina alta, comer couve portuguesa regularmente pode fazer com que os rins trabalhem mais, e até mesmo retardar o processo natural de filtragem do sangue. Por que a couve portuguesa não deve ser usada em grandes quantidades quando os rins estão fracos? Contém muitos fitatos e oxalatos. A couve portuguesa contém oxalato, um composto que, ao entrar no corpo, combina-se com o cálcio para formar pedras de oxalato de cálcio, um dos tipos mais comuns de pedras nos rins. Uma pessoa normal pode comer couve portuguesa sem problemas, mas pessoas com insuficiência renal ou creatinina alta, ao comerem muito oxalato, sobrecarregam o processo de filtragem renal. Afeta a absorção de minerais. A couve portuguesa também contém fitatos. Esta substância impede a absorção de ferro, zinco e cálcio, que são muito importantes para os idosos. Se tiverem uma dieta pobre e comerem muita couve portuguesa sem a suplementação adequada, o corpo pode sofrer de anemia, fadiga e recuperação lenta. Tem um efeito levemente contrátil sobre os músculos lisos. Alguns estudos mostram que a couve portuguesa contém uma substância ativa chamada papaverina, que pode causar ligeiras contrações nos músculos lisos do útero e intestino e distúrbios digestivos se consumida em excesso. Em idosos com sistema digestivo fraco, comer muita couve portuguesa pode facilmente causar inchaço, indigestão, fezes moles, adicionando uma carga aos rins e ao trato intestinal. Então, é necessário evitar completamente a couve portuguesa? Não é necessário evitar completamente, mas deve ser consumida apenas 1 ou 2 vezes por semana em pequenas quantidades e sempre bem cozida. Não se deve comer couve portuguesa crua, em sumos ou na forma líquida, como algumas pessoas erradamente fazem. Especialmente, não se deve comer couve portuguesa continuamente por muitos dias, e deve ser evitada à noite, pois pode causar desconforto abdominal, urinar frequentemente, o que não é bom para pessoas com rins fracos. Vegetal número 5. Bambu fresco. Toxinas naturais difíceis de metabolizar. Prejudica cada vez mais os rins fracos. A seguir, convido-vos a conhecer o último vegetal da lista a ser evitado. Um vegetal que parece inofensivo, mas que causa viscosidade intestinal, má digestão e aumenta o risco de inflamação quando a função de filtragem dos rins está fraca. É o bambu fresco. Vamos continuar na próxima sessão. Caros amigos, quando se fala em bambu fresco, muitos certamente se lembram de pratos deliciosos e simples, como sopa de bambu com pernil de porco, macarrão de bambu com pato, bambu salteado com açafrão, bambu em conserva com peixe. O sabor do bambu é muito atraente, crocante e fácil de preparar. No entanto, este é um dos vegetais que pessoas com rins fracos e creatinina alta precisam ter o máximo cuidado. Pode parecer estranho à primeira vista,
pois o bambu é um alimento natural. Mas o que torna o bambu perigoso para pessoas com função renal comprometida reside nas toxinas naturais presentes no bambu fresco. Por que o bambu fresco é prejudicial para pessoas com rins fracos? Contém cianeto natural, ácido cianídrico. O bambu fresco, especialmente os tipos não processados, contém uma toxina natural chamada cianeto, que existe na forma de lina marina ou lotustralina. Quando essas substâncias entram no corpo, são decompostas e convertidas em ácido cianídrico, uma substância extremamente tóxica se não for efetivamente eliminada. Em pessoas com rins fracos, a capacidade de filtrar toxinas diminui drasticamente, de modo que o cianeto pode acumular-se no corpo, causando dores de cabeça, tonturas, náuseas e dores abdominais. A longo prazo, pode causar danos ao fígado, rins e sistema nervoso, má digestão, causando inchaço e gases. O bambu é um alimento com alto teor de fibra insolúvel, e se não for bem cozido, será muito difícil de digerir. Para idosos, especialmente aqueles com rins fracos, cujo sistema digestivo já é fraco, comer bambu pode facilmente causar inchaço e desconforto, aumentando a pressão sobre o sistema excretor. Alto teor de oxalato, risco de pedras nos rins. Poucos sabem que o bambu também contém oxalato, uma substância que pode combinar-se com o cálcio para formar pedras de oxalato de cálcio. Em pessoas com rins fracos, o risco de formação de pedras é ainda maior, e uma vez que as pedras aparecem, os rins têm ainda mais dificuldade em funcionar. Então, o bambu pode ser consumido se for bem cozido? Na verdade, cozer várias vezes e descartar a água, secar ao sol ou marinar em sal de forma adequada pode ajudar a remover as toxinas. No entanto, para pessoas com insuficiência renal e creatinina alta, é melhor evitar completamente para garantir a segurança. Devem também ter em atenção que não apenas o bambu fresco, mas também o bambu seco e o bambu em conserva comprados no mercado, se a sua origem não for clara, podem conter resíduos de cianeto ou ter fermentado mal, causando intoxicação alimentar. Em suma, embora o bambu seja um alimento familiar e delicioso, para pessoas com rins fracos, é melhor considerá-lo um alimento a ser evitado, pelo menos até que a função de filtragem dos rins se estabilize. Parte farto. 3 princípios dourados para comer vegetais de forma correta. Assim, revisamos 5 vegetais comuns que podem prejudicar silenciosamente pessoas com creatinina alta. Se já consumiram regularmente um destes 5 tipos, não se preocupem. Na próxima sessão, partilharei 3 princípios dourados para comer vegetais, ajudando-vos a desfrutar de refeições saborosas sem pressionar os vossos rins todos os dias. Por favor, continuem a acompanhar. Sim, meus caros amigos, depois de saberem os 5 tipos de vegetais a comer e os 5 a evitar, se tiverem creatinina alta, o próximo passo crucial é como comer vegetais da maneira certa, na quantidade certa e no momento certo. Porque não é que um vegetal bom possa ser comido à vontade, nem que evitar vegetais prejudiciais fará com que os rins recuperem imediatamente. A seguir, estão 3 princípios dourados que qualquer pessoa que cuide dos seus rins, seja para tratar ou prevenir doenças, precisa de saber. Princípio 1. Sempre cozinhar bem os vegetais, priorizar cozidos e vaporizados. Nunca comer cru. Caros amigos, podem ter ouvido que comer vegetais crus retém mais vitaminas. Isso é verdade, mas não é adequado para pessoas com rins fracos. Vegetais crus, saladas ou sumos de vegetais frescos geralmente contêm mais potássio do que vegetais cozidos. Enquanto isso, os rins fracos filtram muito mal o potássio. Se o potássio no sangue aumentar muito, pode causar arritmias cardíacas, fraqueza muscular e, em casos mais graves, paragem cardíaca. Conselho: escolham cozer, vaporizar, fazer sopas ou saltear levemente para reduzir a quantidade de potássio e oxalato nos vegetais. Não usem a água de cozedura dos vegetais para fazer sopa ou beber, pois o potássio já se dissolveu nela. Princípio 2. Comer pouco, mas regularmente. Dividir os vegetais em 2 a 3 pequenas refeições diárias. Embora os vegetais sejam saudáveis, para pessoas com creatinina alta, comer muitos vegetais de uma vez pode causar um aumento súbito de potássio no sangue, resultando em fadiga, náuseas e batimentos cardíacos irregulares. O melhor é dividir a quantidade de vegetais em 2 a 3 porções, consumindo-as nas refeições principais ou em lanches leves. Em cada refeição, deve-se comer apenas uma chávena de vegetais cozidos, não uma taça grande como uma pessoa saudável. Esta divisão ajuda os rins a trabalhar gradualmente,
sem serem inundados com uma grande quantidade de minerais de uma só vez. Princípio 3. Lavar bem, cozer e decartar a primeira água ajuda a reduzir naturalmente o potássio e o oxalato. Este é um truque popular, mas que muitos especialistas em nutrição reconhecem como eficaz. Antes de cozinhar os vegetais, lave-os em água limpa por pelo menos 20 a 30 minutos, podendo trocar a água uma ou duas vezes. Em seguida, cozinhe os vegetais levemente uma vez, descarte a primeira água e só então salteie, faça sopa ou vaporize novamente. Isso ajuda a reduzir significativamente a quantidade de potássio, oxalato e nitratos nos vegetais, tornando-os mais fáceis de digerir e reduzindo a pressão sobre os rins. Em suma, escolher vegetais seguros não é suficiente. É preciso prepará-los corretamente, comer na quantidade certa e no momento certo. Cozinhe bem, divida as refeições e lave cuidadosamente antes de cozinhar, para que uma refeição saudável seja verdadeiramente uma refeição que protege os rins. Lembrem-se, comer vegetais corretamente também significa aliviar a carga sobre os vossos rins cansados todos os dias. Conclusão e agradecimento. E, finalmente, algumas palavras amigáveis para vos ajudar a entender que cuidar dos rins não é difícil. Basta começar com as pequenas coisas, logo nas refeições diárias. Sim, meus caros amigos, passamos por uma jornada muito próxima, mas extremamente importante. Desde a compreensão correta da creatinina, o indicador da saúde renal, até como escolher vegetais seguros, evitar vegetais prejudiciais e os 3 princípios dourados para comer vegetais, para não sobrecarregar os rins a cada dia. Sei que, nesta idade, cada refeição não é apenas sobre comer, mas também sobre manter a saúde para viver feliz com filhos e netos, para não incomodar ninguém quando se está doente. E quanto mais velhos ficamos, mais os nossos rins enfraquecem com o tempo. Mas, meus amigos, fraco não significa que não possa ser cuidado. Os rins ainda podem recuperar se soubermos ouvir e ajustar as pequenas coisas, como uma tigela de vegetais do tipo certo, cozidos da forma certa e na hora certa. Muitas pessoas já me disseram: eu sou vegetariano, como muitos vegetais saudáveis, mas a minha creatinina ainda está alta. Mas, ao perguntar mais detalhadamente, percebi que essas pessoas comiam espinafre, agrião e bambu fresco quase todos os dias. São vegetais que parecem bons, mas que silenciosamente prejudicam os rins se não soubermos. Portanto, o conhecimento correto é o primeiro remédio para proteger os rins. Não são necessários medicamentos caros, nem uma dieta complicada. Basta prestar atenção ao que se come todos os dias. Se acharam este vídeo útil, por favor, cliquem no botão de subscrição do meu canal para que eu possa continuar a partilhar conteúdo de cuidados de saúde para idosos de forma simples e eficaz. E não hesitem em deixar um comentário abaixo. Que tipos de vegetais estão a comer todos os dias? Depois de assistir a este vídeo, acham que precisam de ajustar alguma coisa? Eu leio sempre com atenção e faço o possível para responder a cada um dos vossos comentários. Finalmente, quero deixar-vos uma mensagem carinhosa. Cuidar dos rins não é tarefa do médico, mas sim do que escolhemos e pegamos em cada refeição. Amem os vossos rins, pois eles vos amam silenciosamente todos os dias. Muito obrigado pela vossa atenção.